Amigos por carros, muito bem-vindos a mais um pódio. E hoje nós estamos aqui para entrar num assunto que nunca fizemos antes no APC. Motor Racing, corridas, certo? Se você está chegando no canal agora, por favor, inscreva-se, deixa o like que ajuda o canal a crescer bastante. Mas o que nós vamos discutir hoje são as 6 corridas que estão no calendário anual que você não pode perder como um bom fã de Motor Racing. Certo, prefeito? Você acompanha Endurance? Eu vejo alguns trechinhos assim, mas não tenho paciência de ver 24 horas. Eu vejo os trechos, eu gosto muito mesmo 24 horas de Le Mans e Nürburgring. A de Le Mans, especialmente, ela sempre calha de cair na mesma data do aniversário da minha esposa e ela fica muito pistola. Mas tem algumas coisas, eu não sou o maior entusiasta. Aliás, parte dessas corridas eles estão vindo até pela internet, pelo YouTube, você já viu? Sim, graças a Deus, hoje a vida está muito mais fácil e tal. Mas vamos começar, prefeito? Vamos. E sexto colocado, Indianapolis 500, uma corrida exclusiva da categoria da Fórmula Indy atualmente. O piloto Hélio Castro Neves, nosso querido Brazuca, é atualmente o piloto em ativo, o piloto na ativa com o maior número de vitórias na prova, certo? Quem está assistindo aí, eu recomendo ir atrás do livro dele, o livro que ele é, eu até anotei aqui, cadê? O Caminho da Vitória, que ele conta a história desde como ele começou no Motor Racing, né? Até o momento triste que ele passou de ter sido preso por fraude e tal, até piloto brasileiro. Não, mas tem piloto brasileiro mais velho sacaneando ele, mas é muito legal você ver a dedicação e como ele chegou nas vitórias das 500 milhas, o ritual, a ideia da garrafinha de leite, da comemoração. Vale a pena ler o livro do Hélio Castro Neves. A história é a seguinte, é uma corrida extremamente tradicional, ela teve a primeira edição dela em 1911, como o próprio nome diz, são 500 milhas de corrida num circuito oval lá em Indianápolis, nos Estados Unidos, junto com a Fórmula 1 no GP de Mônaco e as 24 horas de Le Mans, ela forma a Tríplice Coroa. O que é a Tríplice Coroa? É uma premiação extraoficial, é um reconhecimento entre pilotos de diferentes categorias que conseguiram sagrar-se vencedores tanto na Fórmula 1 no GP de Mônaco, como nas 24 horas de Le Mans, como na Indianapolis 500, certo? Temos um piloto aí que está tentando, né? É o Alonso. O Alonso falta as 500 milhas, ele está tentando. Seria uma rejuvenescida legal na carreira dele, né, cara? Mas ele está muito bem, cara. Ele ganhou as 24 horas de Daytona agora, ganhou as 24 horas de Le Mans. Cara, ele tá faltando a Índia, assim. É o maior sonho dele, pelo que eu vi, assim, de conquista profissional, as 500 milhas de Indianápolis. Quem sabe esse ano, né? Fazer a Tríplice Coroa. Bom, em quinto colocado, uma outra corrida também genuinamente norte-americana, mas dessa vez na categoria da NASCAR. Sim, a categoria favorita dos Rednecks, mas que hoje em dia é inclusive mais popular do que a Indy 500 lá nos Estados Unidos, que é a Daytona 500, na Daytona Beach, na Flórida. Então, eu acompanhei uma época NASCAR, você sempre jogou assim de PC e tal. Eu gostava muito, aquele arcade do NASCAR era sensacional. As 3 pistas que tinham, lembra? Aliás, lembrando de você falar Daytona, automaticamente acaba lembrando da Ferrari por causa do apelido que o carro recebia, a 365, né? Apesar que não era um carro de NASCAR, mas tanto que diz que o nome ia ser Daytona, mas acabou vazando, aí a Ferrari tirou de última maneira, que era em cima da 330, né? Aí, tipo, eu acho legal Daytona. É uma das corridas que, quando eu vou ver alguma assim de NASCAR, a Daytona vale a pena ver. Assim, eu acho que se você quer ter um métier, um potpourri de diversas provas de automobilismo, essas 6 que nós vamos falar aqui são, para você ficar inteirado de tudo que está se passando. Mas a Daytona 500, assim como a Indy 500, é uma prova em oval, certo? Ela entrou para o calendário efetivamente em 1959, tá? É a primeira corrida da Daytona. Ela abre a temporada atualmente, inclusive a maior premiação para pilotos norte-americanos lá na categoria, hoje é a que mais paga, tá? O circuito tem cerca de 2,5 milhas e são cerca de 200 voltas dadas pelos pilotos. Agora, dia 17 de fevereiro, não sei em que altura que vai esse pódio, mas dia 17 de fevereiro vai ter a corrida desse ano. Sim, abrindo a temporada. É isso aí. Bom, em quarto colocado, prefeito, uma corrida que mexe com todos vocês que jogaram muito Gran Turismo na infância. Porque a subida de Pikes Peak, ela é provavelmente muito conhecida de vocês, graças ao famoso Suzuki Escudo Pikes Peak, que corríamos no Gran Turismo 3. Tinha no Dirty também, aquele jogo de rally, que também era explorado muito esse
sobre... Agora, aliás, por que foi asfaltado? Era da hora antes. Eu acho que foi mais uma questão de segurança, né? Até tem um vídeo bacaníssimo de um cara que é muito vencedor lá, que corre, desculpa fazer uma menção a uma marca que eu quase não falo aqui, que é de Porsche. Mas, meu, é um vídeo que, assim, é engraçado como é um negócio louco que não viraliza. Mas a corrida é basicamente chamada de corrida para as nuvens, porque nós estamos falando de basicamente 20 km em subida. A subida fica no estado do Colorado, que já é alto pra burro, tá? Então isso tem um estresse, tem uma exigência muito grande do desempenho dos motores e basicamente qualquer coisa que tenha rodas e um belo motor pode competir em Pikes Peak, tá? Foi mais ou menos, se não me engano, a partir de 2011 o traçado foi inteiramente asfaltado, até por uma questão de segurança, porque era meio, né, quando você cai ali em Pikes Peak, até quem está editando aí pode botar uns inserts de uns acidentes em Pikes Peak, não é tipo assim, é meio queda livre, entendeu? E é uma prova bem demandante. Nos primeiros anos, a subida demorava, eu tava vendo que os carros levavam 20 minutos, hoje eu tava vendo pra você ver como é a evolução, hoje é 9, hoje tem carro que sobe em 8 minutos e pouco, entendeu? Então... E a Porsche também é bem vencedora em Pikes Peak. É mesmo, que legal, próximo. E a Ferrari, nada, né? Mas a primeira subida da Pikes Peak foi em lá, 1916, amigo. Lá. Bom, em terceiro colocado, aliás, não sei se você vai concordar, É. mas pra mim, se você não quer assistir, você tá meio de bode da Fórmula 1, e que a gente entende isso porque os motores estão muito pau-fofos e elas parecem uma sandália havaiana, a realidade é pelo menos uma dessas corridas todos os anos você tem que assistir, que na minha opinião é o grande GP de Mônaco. Sim, aliás, quando você visita Mônaco, você passar aqui, os caras correm naquele traçado, velho. A parte do cassino, não é possível que passa aqui, é muito pequeno. E a velocidade que os Vai caras mesmo, passam... e você que está indo para a viagem do Amigos por Carros com nossos amigos da Mannequin Travel, vai poder ver isso tudo. Dentro do pacote lá, negociando, conversando com eles, vocês vão poder ter acesso à compra dos tickets para o GP de Fórmula 1 desse ano. GP de Mônaco, então, até hoje na Fórmula 1, o maior ganhador é o Senna, seguido pelo Sim. Gran Hill e Schumacher. O Senna foi 6 vezes, né? O Senna dava aula. O Senna, Ele assim, poderia ter ganho mais, 2 corridas. Teve, Uma ele não, vacilou ele tava e a outra exagerando. carro deu problema. A corrida mais louca do Senna em Mônaco não é uma vitória, na minha opinião. É que assim, ele tava tão porra louca, tava tocando tão no fio da navalha, tava tanto dançando, fazendo um balé com aquela McLaren, que ele basicamente exagerou. Ele tava quase botando 1 minuto em cima do Prost, ou mais, eu não lembro agora os detalhes. E, obviamente, como todo mundo que anda no fio da navalha, quando você escorrega, a sensação não é bacana, né? Parece que a volta dele era 1 segundo mais rápido que o segundo colocado, que era o Prost. Aí ele, na entrada do túnel, ele vazou um momento. Ele tava botando 1 minuto no rabo do Prost. Não, eu sei, mas ele tava por volta 1 segundo mais rápido que o segundo colocado. Então, tipo, ele tá fazendo 1,15, o Prost tá fazendo 1,16. Ele não conseguia baixar. A loucura assim, que era o cara. Tava garantida a vitória, mas o Titio Senna a gente sabe como é que funcionava o chefe, né? Teve esse, né, que infelizmente ele bateu na entrada do túnel, e teve uma que acho que o carro quebrou, que ele tava liderando também. Então ele poderia 7 ter ganho, vezes. Exatamente. Mas a história é o seguinte, o GP de Mônaco, gente, é justamente isso que a gente está falando aqui. Aquela lembra que o pessoal parou lá, que ele tava na Toleman? Tava uma baita chuva. Que parou na hora que ele ia passar o Prost. Era o Prost? Era o Prost. Ele tinha passado o Nick Lauda. Tava feia a situação. Tipo assim, aí, né? tava famoso barba, cabelo e bigode em cima dos caras na chuva e com o carro manco. É aquela coisa assim que a gente entende a discussão. Mas Mônaco é o traçado, na minha opinião, dos mais técnicos que tem hoje no circo da Fórmula 1. É extremamente técnico, extremamente travado, difícil as ultrapassagens. E é hoje, gente, o GP mais antigo do calendário. Ele começou em 1959 e desde então... Isso como calendário da Fórmula 1, mas de corrida lá tá vendo que tem desde 1929. Sim. E o pessoal colocava, não tinha essas proteções nessa época, então o carro corria no meio da galera. Deve ter gente atravessando a rua ali, sabe? Aquelas bizarras. Existe uma pauta que nós vamos fazer aqui muito daqui a pouco, que é justamente corridas que foram banidas, e grande parte do banimento dessas corridas era por causa dessa baixaria. Quando o cara batia, morria o piloto, o copiloto e mais 20 mil pessoas do lado. Mas bom, aliás, para você que chegou até aqui no vídeo, quem assiste Amigos por Carros e está precisando trocar pneu, por favor, procure nossos amigos da Della Via Pneus. Eles têm preços imbatíveis na linha de pneus Pirelli e Nexen. Bom, segundo colocado,
uma prova que a gente tem um carinho muito grande, né? Porque a gente foi para essa região no ano de 2018, conhecemos os Anais de Nürburgring, que é a prova de 24 horas que ocorre no circuito do Inferno Verde. E aqui em cima vocês podem ver tudo que se passa em Nürburgring. Os anais, os detalhes, os segredos, as coisas cândidas daquela região. Eu acho que essa corrida, seja a mais desafiadora, porque eu tava pensando, conversando com alguns amigos sobre somente endurance, né? Que você pensa no... Acho que tem duas dificuldades. Tem o circuito de Nordschleife, que é muita curva, sobe e desce, exige uma concentração muito grande. Isso daí, qualquer errinho, um abraço pro carro e você não tem aquelas grandes áreas de escape. Sim, isso é verdade. E você tem alguma coisa tipo, por exemplo, as 500 milhas de Indianápolis, que é um circuito meio que oval, que por ser constante, você entra em um momento que eu acho que exige concentração também, porque se entrar no automático... Ah, memória mecânica. Exatamente. Chega uma hora que, sei lá, você se desliga ou você pode perder e, cara, perdeu a corrida, sabe? São dois níveis de concentrações diferentes. Eu acho que são dois pode parecer, circuito oval é tranquilo. Eu acho que não, exige uma tremenda concentração. Não sou piloto, mas... E eu acho que a beleza da prova de endurance está justamente no fato de que não é sempre que o carro mais veloz vai vencer. É o carro que consegue ser veloz, consumir menos e não quebrar. Exatamente. Aí você pensa que no grid são 210 carros correndo, óbvio em categorias diferentes, e 800 pilotos no total revisando entre si. Qual a logística disso? 800 assim, pilotos, cara. E a regra é a seguinte, meu querido. O piloto precisa parar e descansar no mínimo 2 horas e ele só pode ficar 150 minutos andando. Eu vi, eu tava olhando aqui, são 2 horas e meia no máximo correndo. Para 2 horas descansando. Então, assim, e você pensa que a curva intensa sobe e desce, cara, é uma loucura. E nessa vida eu jamais me veria fazendo isso. Falei, cara, isso exige concentração e estresse. Mas é isso que eu falo pra todo mundo. No final deve ser insano, sabe? Amigos, essa briga de quem toca mais é uma estupidez tremenda quando você bota um piloto de verdade na equação. Piloto de verdade eu acho que é quem corre endurance. Assim, não que os outros não sejam, mas é o cara que, tipo, esse cara é endurance. Assim, opa, sério? Se você pegar um autódromo como o Nürburgring e der, tipo, 5 voltas seguidas, se arrumar um carro que aguente isso, você vai passar meio mal. Você não tem preparo físico para aguentar as forças G e o estresse de uma corrida dessa. Demais. Os caras andam basicamente 2 horas e meia, descansa 2, 2 horas e meia, descansa 2. Tudo bem que às vezes são 3 pilotos no revezamento para fazer a prova, mas cara, eu acho que na minha opinião é o ápice do automobilismo, exceção feita a uma prova que, chegando em primeiro lugar, tem um pouquinho mais de tradição. 24 horas de Nürburgring desde 1970. Aliás, 24 horas de Le Mans, meu querido. Mas aí acabou. Só um negócio de Nürburgring, hoje acho que quem se dá mais, aliás, a gente ter ido lá, o que você mais vê num Track Day normal é Porsche e BMW. Aliás, me assustou a quantidade de BMW E46 e E36. Mas muito! Que eu falei, não, esses carros vão ter pouco, a galera vai dar o carro mais. Não, imagina, cara, E46 era o tempo todo. A gente tava eu não vou lembrar qual curva. O tempo todo eu falei, cara, como tem E46 aqui? É sensacional. Eu acho que é o weapon of choice. Nossa, animal, velho. Mas, em primeiro colocado, na minha opinião e na do prefeito, não sei, talvez. Não, eu concordo, porque quando você fala 24 horas... Le Mans. De corrida, Le Mans, óbvio. A prova acho que é a mais antiga acontecendo até hoje, desde 1923. A prova ocorre lá na região de Sarthe, na França. Acho que é Tanto Le que o nome, Sarthe, né? O circuito é Circuit de la Sarthe. Eu acho que é Sarthe, que não Sarthe. é Sarthe. Como que seja. Mas a história é o seguinte, tá? Tem a reta Bentley. Mulsanne. Então, é muito louco, porque até 1988, antes do surgimento das chicanes na reta principal, ele era o picadeiro das velocidades mais rápidas no automobilismo. Tá? Inclusive, curiosidades à parte, o carro mais veloz da história de Le Mans, se não me engano, é um Peugeot. É isso mesmo. Na prova de 1988, o piloto Roger Dorchy atingiu 405 km por hora na reta. Eu tava vendo que é o seguinte, foi tirado isso depois de um tempo, porque não só altas velocidades, porque o pessoal falava que o estresse físico que o carro tem nessa velocidade na reta, mas teve uma galera voando no final, ou perdendo o controle. Aí depois teve uma regra que a FIA colocou, que a cada 2 km, uma reta,
num circuito homologado pela FIA, não poderia ter mais do que 2 km. Então, a partir de então até hoje, a cada 2 km ali naquele retão, então são 2 chincanes, né? A reta são 6 km, então 2 km, chicane, 2 km, chicane, aí vai reta, depois você tá curva. O autódromo ele tem 3,6 km, a prova tem largada geralmente no sábado, lá por volta das 3 horas da tarde, vai até o dia seguinte no mesmo horário. Em junho ela acontece, né? Que eu até brinquei que é bem na data, geralmente, do aniversário da minha esposa. Ela fica bem pé da vida comigo quando eu começo a perder algumas horas assistindo a prova. Mas é emocionante. Eu que gosto muito de Porsche, quando eu vi o Pig fazendo o que fez ano passado, eu fiquei doido, velho. É legal. Aliás, a gente viu, né, ele. Ou o carro mesmo. Nossa, demais. Sensacional mesmo. É emocionante, é uma das coisas mais sensacionais. Frustração pra galera que foi no Rand Sport Reunion, porque ele não estava lá. Mas é isso mesmo. Acho que o único carro que não tava no Rand Sport Reunion era ele, né? Que tava lá no Salão de Paris, a gente vendo. Né? Não, e assim, duelos memoráveis. Acho que Le Mans foi palco de imagens, assim, pra ficarem eternizadas. Vou ferrar o editor. Procura, por favor, a cena da 911 GT1 tropicando com a McLaren F1 GTR. Esse vídeo é tão replicado que é fácil de achar. É a coisa mais mágica que existe, porque você vê a diferença dos carros ali. Na reta, a McLaren bota pro lado, passa, chega na curva, o Porsche bota pra dentro, mergulha e freia lá dentro. Interessante. Né? É sensacional. Configurações diferentes. Olha, uma McLaren F1 GT1 ali. Esquecemos. Podia estar aqui, né? Esquecemos, tio. Esquecemos. Mas se você chegou até aqui no vídeo, a gente gostaria de pedir para você para não esquecer de se inscrever no canal e, obviamente, curtir o conteúdo, deixa o like que ajuda muito o canal da gente a prosperar, a fazer bastante coisa nova aqui. E, obviamente, a gente quer saber de vocês. Afinal de contas, qual que é a corrida mais legal do calendário? Vocês concordam com a nossa lista ou esquecemos de alguma coisa? Comentem aí embaixo, tá? E, bom, nessa tela final, você que gosta muito desses tipos de conteúdo, já que é fã de velocidade, aonde está o meu dedo e o do prefeito, você pode nos assistir falando sobre os carros mais velozes, lista consolidada até 2018, os carros mais velozes do mundo.